Olá, queridos, graça e paz a todos, Deus abençoe nesse dia maravilhoso, que o Senhor esteja aí guardando, protegendo a sua vida, derramando as suas bênçãos sobre sua vida. E você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, que é membro do nosso canal, muitas bênçãos sobre a sua vida nesse dia. Bom, Deus te abençoe poderosamente, abençoe a tua casa, a tua família, teus filhos, em tudo que você fizer, e Deus assim permitir, seja abençoado pelo Eterno. Glórias ao nome do Senhor. Você que ainda não faz parte do nosso canal, você pode se inscrever, você não paga absolutamente nada, você só se inscreve aí no canal Palavra que Salva, tem aí inscrito, inscrever-se, você clica e aí já automaticamente já está inscrito. E quando você estiver inscrito, você pode acessar essa mensagem que você está ouvindo agora e também as mensagens anteriores. Já tem quase 600 mensagens gravadas para a honra e glória do nosso Deus. Então fique à vontade, o convite está feito, e você pode aí participar conosco, nos ajudar. E também existe uma outra forma de ajudar o pastor, que é você replicando essas mensagens para outras pessoas, para um amigo, para a família ali, alguém que está em alguma situação, envie para essa pessoa esse vídeo. Com certeza a palavra ela tem poder, ela vai falar em algum momento na vida da pessoa, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Bom, nós vamos falar aqui de dois personagens, dois ícones aqui da palavra de Deus, um do Antigo Testamento, o outro do Novo Testamento, em 1 Samuel capítulo 10, fala sobre a chamada ou chamado de Saul para ser o primeiro rei de Israel. Então, no Antigo Testamento nós temos em 1 Samuel 15, 10, nós temos a Samuel ungindo Saul, rei de Israel, primeiro rei. E lá em Atos 9 também nós temos Saulo, que também teve a sua missão ali como um apóstolo dos gentios, tá? Então nós temos Saul e Saulo. Qual a relação entre esses dois personagens, esses dois ícones, um do Antigo Testamento e do Novo? E o que tem por detrás disso nos planos de Deus para Israel e para a sua igreja? Então vamos ver algumas coisas interessantes aí, algumas curiosidades, mas que tem um fundo bem forte daquele plano que Deus, que não estava revelado na vida deles, que estava em secreto, mas que Deus vai mostrando ao longo da sua vida aquilo que ele queria determinar para o seu povo Israel, o seu povo escolhido e a igreja do Senhor. Então esses nomes Saul e Saulo são iguais. Shaul, quer dizer Saul, Saulo, é o mesmo nome, e eles, a primeira semelhança aí é que eles vêm da mesma tribo, da tribo de Benjamim. Saul é da tribo de Benjamim, Saulo também é da tribo de Benjamim. Eles tinham comportamentos parecidos, porém as atitudes deles vão determinar todo o prosseguimento da sua vida e vão apontar para aquilo que Deus quer na vida de Israel, o seu povo, e na vida da igreja. Então, vamos lá. Saul, conforme a Bíblia nos diz aqui em 1 Samuel 15, 10, diz que Saul foi rei de Israel, ungido do Senhor, escolhido do Senhor para reinar sobre Israel. Porém, lá em 1 Samuel 15, 23, mostra que ele foi
rejeitado, tá? Então, ele rejeitou a palavra de Deus, disse Samuel, por isso ele foi rejeitado. Então, Saul, ele representa no Antigo Testamento, para a gente fazer essa comparação com Saulo, ele representa Israel, que é a nação escolhida por Deus, a primeira nação escolhida por Deus para expandir, né, a palavra de Deus, mas por causa da desobediência, ela foi temporariamente rejeitada, assim como foi rejeitado Saul em 1 Samuel 15, 23. Então, olha só, Saul representa Israel, o povo escolhido de Deus, porém, como Saul foi rejeitado porque ele desobedeceu a ordem de Deus, e o profeta Samuel foi lá e sentenciou, aquilo que tinha feito, da mesma forma Israel, ele é o povo escolhido de Deus, Israel, porém, Israel como nação escolhida do Senhor, porém, por causa da desobediência de Israel, ela foi temporariamente rejeitada pelo Senhor. Então, nós temos aí Saul. Agora, vamos ver Saulo. Saulo, no Novo Testamento, a história dele está em Atos capítulo 9, né? Lá, ele começa a sua trajetória como perseguidor da igreja, né? Lá em Atos capítulo 9, verso 4, lá Deus diz, né? Jesus fala, né? Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu sou Jesus aqui, tu persegues, né? Por que me persegues? Então, a partir daquele encontro que ele teve, ele foi transformado em Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Então, Saul começou escolhido, mas terminou rejeitado. Saulo, na condição de Paulo, né, começou como perseguidor, mas terminou como escolhido de Deus, né? Veja só como os dois personagens se encontram e as atitudes que eles tomam determinam as suas vidas, e é um simbolismo, digamos assim. Deus vai usar a questão de Israel, porque Saul vai significar Israel no Antigo Testamento, e simbolizar, e Saulo também a igreja no Novo Testamento. Então, Saul, ele perdeu o reino, Saul perdeu o reino. Samuel chegou com ele, porque tu rejeitou a palavra de Deus, Deus rejeitou o teu reino, e tu será tirado, vai ser dado a outro. Paulo começou como perseguido. Olha só, Saul começou como escolhido, mas foi rejeitado. Paulo começou como perseguido, mas terminou como escolhido. Saulo foi transformado em Paulo, e aí tem todo um processo de transformação aí na vida dele, Outra coisa que é interessante é que Saul morreu, em derrota, e teve a derrota, Paulo, ele morreu em vitória, Saul teve a sua morte ali, foi derrotado. Paulo morreu em vitória. Aonde que está escrito isso, pastor? Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, dois momentos diferentes. Como eu falei anteriormente, Saul e Saulo são o mesmo nome e são da mesma tribo, a tribo de Benjamim. Lá em Romanos 11, 2, diz que Deus não rejeitou o seu povo, mas por causa da desobediência. E aí, o que aconteceu? Por causa dessa desobediência, sim, eles foram temporariamente rejeitados. Saul simboliza ou traz essa conotação de Israel
que caiu temporariamente, né? Que foi rejeitado por causa da desobediência, mas temporariamente. E Saulo representa o remanescente fiel que será salvo, tá? Então, a Israel e a igreja do Senhor. Assim como Deus transformou o perseguidor Saulo, né, em Paulo, né, assim também Deus vai restaurar Israel, né? Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, diz assim: mas Israel, ele foi perseguido, mas será restaurado pelo Senhor, né? Então, a promessa de Deus é a restauração. Então, Saul, no Antigo Testamento, vem trazendo essa perspectiva de Israel, que temporariamente, pela sua desobediência, foi rejeitado pelo Senhor, e Saulo vem mostrar essa restauração no Novo Testamento, aonde Israel, foi perseguido, vai ser perseguido, mas vai ser restaurado pelo Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus. Amém.